Hoje nós começamos uma nova série. Todos os meses nós começamos uma série nova e definimos para este mês uma série chamada Cicatrizes. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de guerra, tempos de pandemia, graças a Deus saindo, mas ficaram marcas, ficaram perdas. E que Deus possa, através dessa série, trabalhar o meu, o seu coração, o nosso coração, para sermos curados pela palavra de Deus. E abrindo esta série de junho, o tema hoje são fissuras na alma, fissuras na alma. Queria ler com os irmãos o Salmo 142, na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Diz assim, é um salmo de 7 versículos. Eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro e suplico que me ajude. Levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde eu ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Não há ninguém para me proteger, não há ninguém que cuide de mim. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor, és tudo o que desejo nesta vida. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. Salva-me dos meus inimigos, pois eles são fortes demais para mim. Livra-me do sofrimento e eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido bom para mim. Amém. Queridos, fissura na medicina quando ocorre uma fratura parcial, ou seja, quando acontece uma rachadura no osso, de modo que o osso ele não se parte, ele não se quebra. Fissura também é uma palavra usada na engenharia. Aquelas rachaduras pequenas, abaixo de 5 milímetros, são consideradas fissuras. E as fissuras, elas ocorrem no osso, por exemplo, por conta de uma queda, por conta de uma pancada, de uma batida, de uma força maior que o osso não pode suportar. E dói. E dói. Quem já teve uma fissura, ela dói no momento da pancada. E nas casas também, nos edifícios, a fissura acontece por diversos motivos. Pelo assentamento do solo, o solo se move, por pressão, uma força contrária, uma outra construção, talvez maior, construída ao lado, também um alicerce que se abala, ou um peso excessivo, e isso pode aumentar no que tange a engenharia, e desabar a parede ou o prédio. Esse prédio aqui, nós fizemos uma reforma uns anos atrás, porque essas colunas, elas estavam fazendo este movimento aqui. O ferro estava saindo para fora e estava derrubando o reboco, e nós tivemos que descascar, chegar no ferro, fazer um tratamento e fazer o fechamento. E as fissuras na alma não são diferentes, elas acontecem também nessas condições. Quando nós somos prensados de todos os lados, quando nós somos forçados, quando nós levamos os tombos da vida. Situações de estresse, situações como um divórcio, situações como um desemprego, doença, dor, a morte, o medo
a insegurança, uma oposição, uma violência, tudo isso pode causar em nós fissuras em nossa alma. E essas fissuras, ou aberturas, ou rompimentos, elas deixam marcas, deixam consequências, deixam buracos, deixam sequelas em nosso coração, nossa vida interior. E muitas vezes elas trazem dor, elas trazem insegurança quanto ao futuro, produzem medo de seguir em frente, e o medo tem sido um grande mal, a insegurança tem sido um grande mal em nossos dias. Por quê? Porque ela nos trava, ela nos freia, ela nos impossibilita, e o medo e a insegurança têm sido um dos maiores limitadores da nossa vida hoje. Sempre foi assim. E o tempo que nós temos vivido tem sido propício para fissuras na alma. Muitas famílias ficaram com sequelas dessa pandemia, de perdas, de saudade, ficaram com sequelas físicas e ficaram com sequelas também emocionais. O sistema de trabalho nas indústrias, nas empresas, hoje trabalha-se muito mais para aumentar o rendimento das empresas. Essa correria da vida, essa sociedade líquida na qual nós vivemos, sem absolutos, sem fundamentos para crer, para viver, para seguir, produzem um desajuste emocional muito grande em nós. O salmista está passando por um tempo de aflição. O salmista está escondido, fugindo de Saul. Davi aqui nesse tempo, ele não era rei ainda. E no versículo 13 ele diz assim: no caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Nós somos cercados muitas vezes também de todos os lados na nossa vida. Ele estava nessa caverna fugindo de Saul, e aliás Saul não era qualquer um, Saul era o rei de Israel. Saul tinha um exército, Saul tinha homens ao seu comando, e mais, Davi, ele nunca foi contra Saul. Ele respeitava Saul como ungido do Senhor. E ele estava fugindo, sendo perseguido por Saul, sendo Saul uma pessoa que ele ajudou. Mas Saul o perseguia porque ele tinha ciúme. Já Davi o tinha ajudado em algumas batalhas, mas por ciúmes ele queria matar Davi. E a perseguição era tão ferrenha que Davi precisou se esconder, não numa cidade, não numa vila, mas numa caverna, isolado de tudo e de todos. E o cerco foi se fechando, e Davi estava inseguro. Tinha medo de andar porque poderia ser pego numa armadilha, numa emboscada. Davi estava sendo oprimido pelas circunstâncias. Queridos, nós também, claro que em menor grau, mas por circunstâncias parecidas nós passamos. Nós podemos até não ter guerrilheiros querendo fazer uma emboscada, querendo nos matar, correndo atrás de nós, mas nós somos algumas vezes cercados de todos os lados pelas circunstâncias. E as circunstâncias, as mais diversas, elas nos oprimem, elas nos sufocam. Teve uma das noites no ano passado que a Covid estava ainda no auge, e eu acordei sufocado, com falta de ar. E eu disse: meu Deus, eu vou morrer, o meu coração, o meu pulmão está com falta de saturação. Eu levantei quieto para não acordar a esposa nem as filhas, fui para a sala, abri janela, abri porta de madrugada,
E comecei a orar. Falei: Senhor, eu sei que eu estou bem, mas o meu corpo está sentindo que eu não estou bem, mas eu sei que eu estou bem, e eu estava bem mesmo. Passou um tempinho ali, a respiração voltou ao normal. É pressão, notícias ruins, mortes. Aquilo que nos pressiona pode ser as doenças, podem ser metas profissionais cada vez mais difíceis de atingir, são as mortes, são as divisões familiares, as brigas familiares, as diferenças de pensamento. Um filho puxa para um lado, um outro filho puxa para o outro, isso rasga o coração do pai e da mãe. É o cansaço de muito trabalhar, é o estresse prolongado por um longo período. Tudo isso vai causando fissura, rachaduras em nosso ser, em nossa alma. E tem muita gente que não suporta. E o corpo reage. E o corpo sofre. E não tem como não sofrer. E não tem como, muitas vezes, no popular, a gente espanar. Síndrome de burnout, síndrome do pânico, crise de ansiedade, depressão. Os sintomas são diversos. Interessante que existem momentos na nossa vida de bonança, períodos de paz, períodos de prosperidade, períodos de harmonia, de alegria. Mas olha, existem períodos da nossa vida que parece que a porta do inferno virou do nosso lado. As coisas chegam tudo de uma vez. Problemas atrás de problemas, problemas que se acumulam, problemas que se agigantam diante de nós. Você já teve essa sensação de estar cercado de todos os lados? De estar sendo pressionado, às vezes dentro de casa, às vezes no trabalho, às vezes por um exame, por uma doença. E você não sabe para onde correr, ou de se sentir impotente dizendo: Deus, eu não vou conseguir, é muita coisa para mim, é muito pesado para mim. Pressão, estresse prolongado, sofrimento geram fissuras em nossa alma, rachaduras se abrem, e a insegurança e o medo entram dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. E muitas vezes o desânimo também chega a nos abater. Mas o salmista, ele não estava somente cercado. Diz o versículo 4 que ele passou por uma situação pior do que estar cercado de todos os lados. Ele diz no versículo 4: olho para os lados, não vejo ninguém que me ajude, não há ninguém para me proteger, não há ninguém que cuide de mim. Nós nos sentimos também, queridos, muitas vezes desamparados. Talvez essa seja uma das piores experiências que alguém pode viver. Ele diz: eu estou sozinho, ninguém está me ajudando, ninguém está me protegendo. Sabemos que uma criança, por exemplo, e eu me lembro da minha infância, já falei aqui, quando a minha mãe ia para a cidade. Esse termo é um termo estranho, né? Nós estamos na cidade, morava ali no Jardim Vera Cruz, em frente à praça que era a mais bonita praça de Sorocaba, Márcia Mendes, e um determinado prefeito, que eu não lembro quem agora, mandou fechar aquele lago que tinha lá. Nadei muito naquele lago de águas cristalinas que vinha do fundo da terra.
Mas eu me lembro que eu morei ali até os meus 6 anos, e quando a minha mãe vinha né, para a cidade, ou seja, para o centro, eu chorava, aquela angústia, como se minha mãe nunca mais voltasse. Uma criança, ela vai a qualquer lugar com seus pais. Uma criança enfrenta até mesmo uma guerra com os pais. Quando a Marta estava orando aqui, a gente estava me passando pela cabeça as crianças. A sensação do medo, das bombas explodindo na Ucrânia é uma coisa, mas você ser arrancado dos braços da sua mãe e do seu pai é uma coisa extremamente pior, porque a criança fica desesperada, ela fica sozinha, ela fica com medo. Tanto que nas cadeias de necessidades básicas do ser humano, a segurança está lá embaixo. A segurança perde somente para o comer e o beber. A nossa maior necessidade é comer e beber. Logo a seguir é a segurança. Por isso que quando nós temos em nossa vida experiências de abandono na infância, são experiências que marcam profundamente o nosso ser por toda a vida. Só Deus pode ressignificar, nos tornando, quando Ele nos torna filhos dEle, para ressignificar o abandono que tivemos, porventura tivemos, dos nossos pais. E as situações que nós experimentamos isso, mesmo sendo maduros, mesmo tendo uma estabilidade financeira, mesmo tendo uma família, nós nos sentimos desamparados, sozinhos, sem apoio, sem ajuda, sem cuidado. Por mais forte que sejamos, todos nós precisamos de cuidado. O salmista está aqui abrindo o seu coração, porque ele diz: não vejo ninguém que me ajude, e no final do versículo ele diz: não há ninguém que cuide de mim. Olha só, um guerreiro como era Davi, está dizendo: não há ninguém que cuide de mim. Nós temos essa carência de sermos cuidados. Todos nós precisamos de proteção. Por isso o abandono causa rachaduras em nossa alma, algumas que às vezes nós temos grande dificuldade de colar ou de consertar. Um divórcio, um abandono, um relacionamento que talvez não seja de abandono, mas seja de completa indiferença. Tem casais que vivem décadas casados, mas indiferentes, debaixo do mesmo teto, mas separados de alma. Um desprezo de alguém, uma traição, tudo isso marcam profundamente as nossas vidas. Às vezes esta sensação ela é tão marcante em nossa vida que nós chegamos a ponto, como o salmista, muitas vezes, não nesse salmo, mas em outros, achar que Deus nos abandonou. O desamparo atinge o ponto mais profundo da nossa vida, que é a fé. Muitos descreem em Deus quando passam por situações de desamparo, mesmo sabendo e crendo que a palavra de Deus é muito clara, que Deus jamais nos abandona. Mas essa foi a sensação do salmista, e às vezes, não sempre, ou pelo menos uma vez na vida, poucas vezes, nós nos sentimos assim. E não é pecado passar por isso. Mas
o nível de aflição do salmista aumenta mais uma vez. Ele diz aqui, ele foi perseguido, ele foi cercado, ele estava sentindo-se desamparado, e agora o salmista atinge um outro nível de fissura na sua alma mais profundo, que está registrado no versículo 6. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. Ele agora está na beira do desespero, inseguro, com medo, cercado, sem ajuda, a sua alma está à beira do desespero. E desespero, queridos, é a sensação mais massacrante que alguém pode passar. Sai do nível da razão, sai do nível das emoções controláveis, o nível de adrenalina no nosso corpo está no máximo, não há mais o que subir. Perto dessa sensação de desespero já está o desmaio. Perto dessa sensação de desespero já está o infarto. Perto dessa sensação de desespero está a morte. Ninguém sobrevive muito tempo ao desespero. Desespero deriva da palavra desesperança. Tudo se foi. Todas as alternativas se foram. A luz no fim do túnel apagou. Não há o que fazer. É raro passarmos por esse tipo de situação. Não passamos por esse tipo de situação todos os dias, nem todas as semanas, nem todos os meses, nem todos os anos, graças a Deus, porque nós não aguentamos. Mas é bem possível que muitos aqui já tenham passado pelo desespero. Quando eu acordei pela noite, sufocado, eu passei pelo desespero. Falei, eu vou morrer. Que morrer que nada, coisa da minha cabeça. E eu não desejo essa sensação nem para o pior dos meus inimigos. O coração acelera, o medo se agiganta, a adrenalina é liberada em grande quantidade em nosso organismo, e a aflição chega ao seu nível máximo. Lembram de Jesus? No Getsêmani, na sua agonia, na sua aflição, os seus poros do rosto se abriram, tamanha era a sua aflição, que o sangue saiu pelos poros. O desespero é insuportável, por isso o nosso corpo tem uma defesa. Interessante que o desespero está aqui, mas o nosso corpo tem uma defesa contra ele. O corpo desliga, ele apaga. Por isso as pessoas desmaiam. E o tempo que nós vivemos tem ajudado, tem sido propício. Essa pós-modernidade líquida na qual nós vivemos é um tempo de incertezas quanto àquilo que é absoluto. Não há mais absolutos, não há mais verdades, não há coisas definidas. O preto já não é preto, o branco já não é branco. As instituições todas foram colocadas em xeque. Até mesmo a sexualidade tão definida entre o masculino e o feminino agora é posta em xeque também, com tantos gêneros diferentes. É o mundo que nós vivemos, líquido, não é sólido, você não consegue segurar, ele é volátil, é muito propício para as doenças da alma. Junta-se a isso, em nossos dias, a desagregação familiar, a violência, a pandemia, a crise econômica. Nós temos um background, nós temos um pano de fundo para a insegurança, para o medo, para a depressão, para toda sorte de doenças da alma. E o que fazer? O que nós fazemos?
Nós que somos cristãos, nós que somos conhecedores da palavra de Deus, o que nós devemos fazer? Existe uma fórmula mágica? Dá para apertar um botão em nome de Jesus e aperta o Enter? Amém? Será que é assim que nós resolvemos as coisas? Existe um caminho novo? Está sabendo de alguma novidade? Não existe, queridos. O salmista diz no versículo 1: eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude. O que fazer? Clamar a Deus pedindo socorro. Não existe fórmula mágica. Temos de tomar o caminho da oração. Temos de tomar o caminho em direção a Deus, porque Ele verdadeiramente nos socorre. O Salmo 121, eu creio que você deve conhecer, um salmo que traz fortalecimento ao nosso coração. Elevo os meus olhos para os montes. Está se referindo a Jerusalém ali, né? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Por que vem dele? Ora, porque Ele fez os céus e a terra. Não podemos tomar o caminho da reclamação, mas da oração. Deus está acima de tudo, de todas as coisas. Deus é grande, Deus é soberano, Deus é o Todo-Poderoso, Ele resolve. E nós temos aí pelo menos 21 tipos diferentes de oração. Recomendo para você ler o livro de Richard Foster, Oração, Refúgio da Alma. Interessantíssimo para aprofundar no conhecimento da oração. E tem uma das orações que é chamada de clamor. O clamor é a oração do desesperado, é a oração do angustiado. O clamor é o grito da nossa alma, o clamor é a súplica do justo. E Deus acolhe o nosso clamor. Salmo 34:17 diz: clamam os justos, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. A palavra tribulação no hebraico tem o sentido de estar sendo prensado, tem o sentido de um caminho estreito. Clamam os justos, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. No versículo 2, o salmista diz: levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Levo a Deus as minhas queixas, significa eu levo a Deus o meu abatimento. E deixa eu te dizer, Deus não se importa, querido e querida, Deus não se importa de ouvir o nosso abatimento, de ouvir as nossas queixas. O salmista por diversas vezes disse ao Senhor: até quando, Senhor, não ouvirás a minha oração? Até quando, Senhor, não voltarás o teu rosto para mim? Deus acolhe, Deus acolhe, Deus não fica chateado, muito menos se ofende se nós suplicarmos a Deus dessa maneira. Pelo contrário, eu não sei o que você pensa a respeito de Deus exatamente, mas Deus, eu creio no Deus de Jesus Cristo, o Pai de Jesus Cristo, o qual Jesus disse: Abba, Paizinho amado, Abba. É nesse Deus que eu creio, um Deus que me ama, um Deus que sabe dos meus limites, um Deus que sabe o quanto nós somos frágeis, e Deus acolhe, sim, as nossas orações. Deus é a pessoa mais indicada, Deus é a pessoa mais autorizada para nós abrirmos o nosso coração,
para desabafarmos, para rasgar a nossa alma perante Ele. Lembram-se da experiência de Ana, a mãe de Samuel? Ela chorava, ela parecia que estava bêbada. E ela responde ao sacerdote: não estou bêbada, é que eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Olhe para Jesus, que é o nosso Rei. Quantos não chegaram desesperados perante Ele, ajoelhando-se, clamando, e Jesus os acolheu. A multidão punha de lado, os discípulos falaram: fica aí. Jesus disse: não, espera aí, venha, o que queres que eu te faça? Esse é o nosso Deus, porque Ele nos ama. O que mais nós devemos fazer, queridos? Desejar a sua presença. Hoje pela manhã o pastor Jonathan falou sobre a presença de Deus. Versículo 5: ó Deus, Tu és o meu protetor, és tudo o que desejo nesta vida. Tu és o meu quinhão, diz uma outra tradução. Tu és a minha porção. Tu és tudo que eu tenho. Eu não tenho nada além de Ti. Tu és tudo que eu desejo. Quando a nossa alma geme, quando a nossa alma chora, não existe remédio mais eficaz do que a presença de Deus, do que estar na presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus é curativa, a presença de Deus ela é restauradora, a presença de Deus ela é encorajadora, consoladora. Não existe neste mundo, vou repetir, não existe neste mundo algo tão sublime, tão maior, tão bom, tão maravilhoso quanto a presença do Senhor. Porque na presença do Senhor nós somos acolhidos, existe refúgio, existe um refúgio, nós encontramos paz. Na presença do Senhor nós encontramos aquela paz que excede o nosso entendimento, a nossa razão. É aquela paz que suplanta as circunstâncias, que acalma o nosso coração. Por isso o salmista diz no Salmo 27: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Ou no Salmo 38, o salmista diz: na tua presença, Senhor, estão todos os meus desejos, e a minha ansiedade não te é oculta. O medo, a insegurança, o luto, a pressão do trabalho, as lutas, elas devem ser depositadas no trono da graça de Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 4, ele nos exorta, dizendo: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Não existe fórmula mágica, o caminho é o mesmo, sempre foi e sempre será o mesmo. No meu livro chamado O Lado B do Sofrimento, o lado benéfico, o lado bom do sofrimento, eu coloco que a maior bênção que alguém pode receber do sofrimento é quando o sofrimento força, nos empurra em direção
a Deus, nos faz aproximar de Deus. Eu queria concluir dizendo que Deus, na sua palavra, jamais prometeu que a nossa vida seria um mar de rosas. O que Deus prometeu e nos promete é que Ele jamais nos abandonaria. O que Ele nos promete é que Ele vai acolher as nossas lágrimas, os nossos problemas, o nosso sofrimento. Então, queridos, a grande questão é não desistir, a grande questão é tão somente bater na porta exata, na porta correta. A grande questão é recorrer àquele que nos ama. A grande questão é confiar. Jesus, quando foi socorrer os discípulos no meio da tempestade, no meio do mar da Galileia, Ele disse: não tenham medo, tenham fé. Não tenham medo, tenham fé. Então eu digo para vocês, para mim também, tenha fé, confie no amor, confie na graça, confie no acolhimento, na misericórdia de Jesus. Ele deu a sua vida por você. Quanto mais Ele não dará a você outras coisas menores. Amém? Que temores estão causando rachaduras, fissuras no seu coração? Nós temos o Deus do universo, Todo-Poderoso, que nos ama, que nos conhece, como um Pai amoroso que acolhe os nossos temores. Ter medo é natural, mas não podemos viver atemorizados, não podemos viver cerceados, não podemos viver impedidos pelo medo. Costumo dizer a respeito desse assunto que quando você está debaixo de uma araucária, que não é muito comum aqui no estado de São Paulo, pelo menos na nossa região, mas é muito comum do Paraná para baixo. Quando você está debaixo de uma grande araucária, de um tronco enorme, eu tive a oportunidade na viagem com a Egli aí, de ficar numa região que tinha araucária. E no último dia o atendente do hotel falou assim: olha, não, alguém falou para nós, caiu uma pinha, esborrachou lá. Eu peguei aqueles pinhões fresquinhos, levei uma sacolada para casa, a gente comeu, diferente desses que a gente compra aí no supermercado. Mas quando você está debaixo de uma araucária e você olha para cima, você fala: meu Deus, eu não queria estar no topo lá. Aí você pega seu carro e anda lá uns 5, 10 minutos e vai lá naquela montanha, lá em cima. E lá de cima daquela montanha você olha para a mesma araucária. Ela fica menor que o seu dedo. Se você colocar o dedo na frente assim, encobre a araucária. Queridos, é isto. Quando nós enxergamos a situação com os olhos de Deus, quando nós enxergamos a situação com as promessas de Deus, a araucária está do mesmo tamanho, o problema existe, mas ele ficou de um outro tamanho, mudou a disposição interna do nosso coração. Saiu a insegurança, o medo, veio a paz, veio a confiança. Então, que implicações nós temos diante dessa palavra? Mantenha um constante contato. Olha que bênção! Fazia tempo que a gente não ouviu os gritos da criançada, né? Mantenha constante contato com a palavra, porque a palavra nos restaura. A fé vem pelo ouvir, e ouvir vem da pregação da palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, vivifica, nos encoraja.
Em segundo lugar, aprofunde-se na presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: orar é uma coisa, estar na presença de Deus é outra coisa. Falava isso de manhã. Você pode orar, apertar o Enter, você fala a fórmula mágica em nome de Jesus e aperta o Enter, amém. Você vira as costas e vai embora. Deus estava chegando para cochichar no seu ouvido, já foi embora. Pô, eu queria falar com você, conversar com você. Estar na presença de Deus, uma coisa, orar é outra. Esteja na presença, esteja com Ele, não tenha pressa, abra um espaço para ouvir a sua voz, para sentir a sua presença, como nós sentimos a presença de Jesus quando participamos aqui da ceia. Aprofunde-se na presença de Deus. Finalmente, tenha companheiros de jornada. A fé coletiva é mais forte que a fé individual. Rick Warren, no livro Uma Vida com Propósitos, ele diz que há momentos na nossa vida que nós não temos forças nem para orar. Então, nesse momento, nós nos apoiamos na fé dos outros irmãos que oram por nós. Tenha companheiros de jornada. Discipulado, a gente tem falado bastante aqui. É uma bênção caminhar com outra pessoa, caminhar com um grupo, caminhar na comunhão dos santos, da igreja, estar aqui participando da ceia, porque a comunhão fortalece, a comunhão nos restaura, nos ajuda. Amém?